Outro tópico essencial em relação à reposição volêmica é que solução. Aí a questão é a seguinte: uma revisão recente da Cochrane mostrou o seguinte: do ponto de vista de mortalidade, não foram encontradas evidências, essa revisão é de 2017, não foram encontradas evidências de aumento significativo de mortalidade para uma solução ou outra. No entanto, quando eu uso solução cristalóide salina, eu aumento a incidência de complicações renais. Isso provavelmente aumenta a morbidade. Então, talvez a gente tenha que fazer a pergunta correta. As soluções de reposição balanceadas versus cristalóides salina, elas alteram a morbidade dos meus pacientes? Porque talvez a mortalidade, eu vou precisar de um N tão brutal para mostrar alguma diferença que eu vou ter dificuldade, do ponto de vista estatístico, de recrutar esses pacientes. Agora, do ponto de vista de morbidade, inúmeros artigos mostram pós-operatório, intraoperatório e pós-operatório de pacientes submetidos a transplante renal. Quando você usa as soluções salina, aumenta a incidência de diálise pós-transplante, aumenta a incidência de complicações renais. Quando você usa essas mesmas soluções em pacientes de cirurgia cardíaca, você aumenta a incidência de complicações renais também no pós-operatório. Então tem evidência em vários outros procedimentos, claro, estudos prospectivos, randomizados com um grupo menor de pacientes, que algumas dessas soluções, elas devem, na verdade, ser restritas a sua utilização. Solução salina é boa para diluir minhas drogas. Eu vou usar 100, 150, 200 ml num procedimento de 4, 5, 6 horas para diluir minhas medicações. Faz sentido, para não dar água livre para o meu paciente. Agora, a solução que o meu doente precisa é uma solução que ela, de certa forma, ela faça um complemento em relação àquilo que ele está perdendo. Ele está perdendo sódio, potássio, cálcio, perdendo um pouco de magnésio, está perdendo cloro. Então, o ideal é que você tenha uma solução balanceada que possa preencher todos esses quadradinhos. Mas cuidado, algumas dessas soluções, quando elas vêm, a solução com Ringer lactato, que depois vai se transformar em bicarbonato, a quantidade que ela vai transformar em bicarbonato é pequena. Ele já tem cálcio lá dentro. A quantidade de cálcio que tem lá no Ringer lactato com cálcio é muito pequena, ele não supre as necessidades, por exemplo, num paciente que tem uma necessidade maior de cloreto de cálcio, por exemplo, os pacientes cirróticos, por exemplo, os pacientes renais. Você vai precisar de ter o dado laboratorial, ver meu cálcio ionizado, 0,96, e aí vou fazer uma reposição relacionada a isso. Outra coisa dogmática, em neurocirurgia, por exemplo, a solução salina é ideal. Qual? Mas por quê? Do ponto de vista da osmose, do ponto de vista de reposição volêmica, o sódio um pouco mais alto. A gente já sabe hoje que não, isso não é verdade. Na verdade, a solução mais adequada às situações que a gente tem no intraoperatório, mesmo período curto, são soluções balanceadas. Elas respondem muito melhor do ponto de vista fisiológico, quando a gente olha a equação de Stewart, que é aquilo que vai mostrar um equilíbrio em todos os íons. Nesse aspecto, então, relacionado às soluções de reposição como um ponto essencial em relação à reposição volêmica, a gente não pode esquecer que a solução salina, claro, ela tem 154 mEq de cloro. Se a minha capacidade de excreção é em torno de 116, 114, 118, a minha capacidade de excreção renal, isso vai se elevar no seu plasma. Consequentemente, quando você pedir lá, para pedir no laboratório, vai vir um cloro de 106, 108, 112, 114. O normal é 96 a 98. Isso vai entrar na equação de Stewart e vai dizer o seguinte, vai virar um desbalanço, vai predominar ânion. E eu tenho que gerar cátion para poder balancear de novo e ter um pH de 7,4. De onde é que eu vou tirar cálcio ionizado? De onde é que eu vou tirar magnésio, que são íons positivos que contrapõem isso? Eu vou excretar, eu vou tirar do osso, vou tirar dos lugares. A questão toda é que você tem um tempo de resposta para isso, que é um tempo um pouco mais demorado. Então, essas soluções em excesso, já do ponto de vista de avaliação pós-operatória, mostram uma incidência de complicações relativamente alta. O guideline alemão, ele é muito claro em relação a isso, com níveis de evidência. Ele coloca um nível de evidência forte, um nível de evidência 1A, para que as soluções salinas, tipo cloreto de sódio a 0,9%, elas não devem ser utilizadas para reposição volêmica no intraoperatório e você deve utilizar soluções balanceadas com nível 1A de evidência. Outro ponto importante é a composição dessas soluções, porque eu tenho soluções balanceadas
de diferentes aspectos. Eu tenho o Ringer lactato, tenho o Ringer simples, eu tenho as soluções tamponadas fisiológicas com pH a 7,4, eu já tenho algumas diferentes no mercado. A pergunta é, o que essas soluções trazem de vantagem? Normalmente elas têm um acetato que é utilizado, que é principalmente ele para poder tamponar, enquanto lá é o lactato com bicarbonato para tamponar. Só que lá o Ringer ele é um pouco hiposmolar, 270, 265, 270. As soluções de cloreto de sódio são hipertônicas e as soluções balanceadas elas têm uma vantagem, elas são isoosmóticas. Elas apresentam uma osmolaridade entre 280 e 290. Então, essa já é uma grande vantagem. Você não precisa de gerar no seu organismo, retirar uma série de soluções para balancear isso em relação à osmolaridade. Ao mesmo tempo, você não precisa de tamponar aquilo que efetivamente você está utilizando. E a vantagem dessas soluções é que elas podem ser utilizadas junto, por exemplo, às soluções balanceadas 7.4, você pode misturar com sangue, por exemplo. O desenho delas inicial foi feito exatamente pensando nisso, porque elas não têm cálcio, elas não têm nenhuma substância ali que possa atrapalhar. Então, do ponto de vista de reposição volêmica, faz mais sentido você utilizar uma solução que gere um menor estresse no organismo do seu paciente, principalmente no equilíbrio hidroeletrolítico, renal e ácido básico, em relação à sua reposição volêmica. Lembra desse aspecto.